Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Douglas Engenheiro Eletricista e responsável técnico pela RD Soluções Elétricas. Se você já está assistindo esse vídeo, já deixa seu like, compartilha, comenta o que você no final desse vídeo, o que você achou, e já se inscreva no nosso canal para conteúdo exclusivo. E vamos lá, galera. É o seguinte, vou apresentar para vocês mais um caso do IDR desarmando. Nós fomos acionados pela imobiliária que estava prestes para alugar um apartamento, ele estava vazio, e só que o IDR estava desarmando. Então, nossa equipe fomos até o local para estar verificando as possíveis causas do IDR desarmando. Quando é assim, a gente já leva todos os equipamentos necessários para estar verificando o que está acontecendo nas instalações. Então a gente leva um alicate de corrente de fuga, um megômetro e um multímetro multifuncional. Alicate para medir a corrente de fuga, megômetro para medir a resistência de isolamento e o multímetro multifuncional na função de verificar o IDR, certificando se o IDR está ok ou não. Então, com todos esses aparelhos já é necessário para a gente estar verificando as instalações e descobrir as causas do desarme do IDR. E com base no item 7, que a gente foi fazer essa verificação nas instalações, no item 7 da NBR 4410. Além do que tem no item 7 da NBR 4410, mais incremento das normas internacionais, pois na nossa norma só tem um dos itens que eu utilizei, é o seccionamento automático e resistência de isolamento. A medição de corrente de fuga não tem na nossa norma, não sei como será essa revisão, se vai incrementar essa medição de corrente de fuga, mas eu utilizo para estar verificando as instalações e, nesse caso, descobrir as possíveis causas do desarme do DR. Então, vocês vão ver mais adiante, mais detalhado, a gente utilizando esses aparelhos. E se você quer aprender mais sobre esses ensaios, sobre esses métodos, de como a gente verifica as instalações, seja descobrindo o problema ou verificando uma obra do zero, disponível para você um guia prático do item 7, que não só tem a limitação da nossa norma, mas alguns incrementos, por exemplo, a medição de corrente de fuga, para estar verificando totalmente as instalações com garantia. Então a gente disponibiliza para você no link da descrição ou no comentário fixado, para você adquirir agora mesmo o seu guia prático. E vou apresentar para vocês o que ele contém. Então, um dos ensaios que a gente utilizou foi a medição de resistência e isolamento dos condutores. Então, eu falo toda a teoria, a importância desse ensaio, que é a integridade dos condutores, e os modelos dos equipamentos que podem estar certificando as instalações. Então, tem toda a teoria, os valores conforme a norma. Isso aqui está na tabela da NBR 5410, então você já tem uma referência se a instalação está adequada ou não. E depois vocês têm o passo a passo de como está fazendo o ensaio na prática. Então, aqui eu mostro todo o desenho explicativo, está verificando com o megômetro, muito importante estar sem energia, esse ensaio não pode estar com energia, então eu mostro toda a prática. E outro teste que nós realizamos foi o teste do IDR, validando se ele estava ok ou não. Então aqui tem toda a teoria, a gente está verificando o IDR, faz os passos, faz as medidas para estar verificando, tem a corrente, tem o disparo, tensão de contato, e muito mais. Quando eu explico todo detalhadamente, esse ensaio do IDR. Aí aqui vocês vão adquirir uma tabela dos tipos do IDR, tem o tipo AC, o tipo A, o tipo F, o tipo B, e o mais usual que a gente utiliza aí no dia a dia é o tipo AC 30 mA. Então eu mostro, disponibilizo uma tabela para vocês, tá vendo detalhadamente os tipos do IDR. Então, e quais as explicações também do IDR, tipo AC, do tipo A, tipo F, tipo B. Por exemplo, o tipo A, o tipo B a gente encontra mais em instalações fotovoltaicas e carro elétrico. A faixa de atuação de cada IDR, por exemplo, 30 mA, tem que atuar entre 15 a 30 mA. Ele não pode ser abaixo de 15 nem acima de 30, é uma tolerância para o tempo de atuação, a corrente e tempo de atuação. Então vocês vão receber tudo detalhado. E aqui eu mostro um exemplo no ponto de tomada, verificando a atuação do IDR, injetando a corrente de fuga. Então você pode estar verificando tanto no ponto de tomada quanto no quadro. E por último, os ensaios que nós realizamos foi a medição de corrente de fuga. Então tendo toda a teoria, também para explicando o conceito desse ensaio
a importância, é uma tabela de referência de correntes de fugas naturais de alguns equipamentos. Por exemplo, muitos equipamentos possuem componentes eletrônicos, filtro, que dissipam correntes de fuga. Então é necessário ter uma faixa de valor, que se não tiver dentro dessa faixa, tem alguma anomalia dentro do equipamento, falha de isolação ou componente queimado. Então você tem uma tabela de referência também. Aí aqui mostra todo o passo a passo de como está realizando esse ensaio. Então, por exemplo, no circuito monofásico você agrupa a fase neutra. Tem que estar os dois fios juntos no sistema monofásico para você estar verificando toda a isolação desse circuito. Não pode agrupar em cabos separados porque você não está verificando na forma correta. Se fosse, por exemplo, cabo separado, você estaria vendo uma corrente de carga, não corrente de fuga. E no nosso caso, como foi num sistema bifásico, nós agrupamos duas fases e neutro. Então, galera, foi isso daqui. Se você ficou interessado nesse guia, vou deixar um link na descrição, no comentário fixado, por um preço super acessível. Então, vocês vão ter vários recursos, teoria e prática de como realizar passo a passo essas medições do IT7 e mais incrementos de alguns ensaios conforme as normas internacionais. Se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e continue nos assistindo. Agora ver o vídeo na prática de como realizar uma vistoria com essas medições. Belezinha? E dando continuidade ao nosso vídeo, vamos fazer análise de circuito por circuito as medições de corrente de fuga. Então, com calma, a gente vai ligando o disjuntor aos poucos. E já no segundo circuito, analisamos uma corrente de 21 mA causando o desarme do DR. Então, esse daí a gente já deixa separado, deixa desligado e vai ligando o restante. E ao chegar no terceiro disjuntor, já vimos outra corrente de fuga, 1,3 e 1,4 mA. Isso não é normal, pois as instalações estão sem carga. O único que tem carga é a iluminação. E a gente desliga e liga novamente baixa o corrente, circuito mas mesmo assim para tá confirmar essa acusando corrente de fuga. Novamente acusou 1,3 e 1,4 mA. 1,3. Então a gente deixa ligado mesmo assim e vai verificando os outros circuitos, se vai ter mais alguma alteração dessas medições. E logo no final, o último circuito causa o desarme do IDR. Então, 3 circuitos estão com falha de isolação, 2 com estágio crítico e 1 com baixa corrente, mas está com falha de isolação. Então, para a gente confirmar essas medições de corrente de fuga, a gente faz outra análise através da resistência de isolamento. Então, esse ensaio certifica a integridade dos condutores. E como vocês podem ver, estamos analisando o método entre condutor vivo e o condutor de proteção. E também analisamos o circuito monofásico entre fase neutro e circuito bifásico entre fase e fase. Se tivéssemos circuito trifásico, seria entre as três fases. E também aqui no caso com o sistema TT, analisamos neutro e terra também, pois não tem equitocialização. Então analisamos todo o circuito para confirmar a isolação. Então, como a gente verificou através das medições de corrente de fuga, analisamos que os circuitos estão bem críticos e é necessário refazer a fiação. Logo após, analisamos o ensaio do IDR no quadro. Então, desligamos todos os disjuntores e só deixamos energizado o IDR para fazer esse teste. E o primeiro teste a gente faz o teste em rampa, que ele me dá a corrente e o tempo de disparo. Então a gente seleciona o IDR tipo AC e 30 mA. Como vocês podem enxergar, o IDR vai desarmar com 21 mA e 14 milissegundos. Ele está ok, está na faixa entre 15 a 30 mA, ou seja, ele está conforme a norma. E logo em seguida a gente faz outro teste, que é vários estágios na defasagem da fase entre 0 e 180 graus, para verificar o tempo de atuação conforme a norma. E sendo assim, ver se ele vai disparar, e quando chegar em determinado estágio não é para desarmar. E no final esse aparelho me dá se está ok ou não, validando realmente esse DR. Como podemos ver, tá tudo ok. Agora aqui mostrando para vocês o depois de ter feito a troca da fiação, depois de todos os detalhes com o cliente, apresentando o relatório, as soluções que tinha que ser feito. Então a gente
Depois de ter passado os circuitos críticos, verificamos novamente todos os ensaios, comprovando que está tudo ok. Então a gente verifica a resistência de isolamento primeiramente, depois que passamos toda a fiação dos circuitos críticos. Então a gente vai verificando um por um novamente, que está tudo em ordem, e assim apresentando para o cliente que entregamos nas conformidades. E logo após que a gente faz essa análise da resistência de isolamento, verificamos as correntes de fuga. E novamente verificamos com calma circuito por circuito se agora não vai apresentar nenhuma corrente de fuga. Então a gente vai ligando um por um, verificamos uma variação ali de 0,1, 0,2 mA. Isso daí é praticamente nulo, é a variação normal do aparelho, então não há nenhuma corrente de fuga, falha de isolação. Então, como vocês podem ver, ligamos todos os disjuntores, nenhum apresentou a corrente de fuga de falha de isolação. E aí pessoal, o que vocês acharam desse conteúdo? Deixe seu comentário, o like, se inscreva no nosso canal para mais conteúdo exclusivo. Abraço!